Olá pessoal, tudo bem com vocês? O papo de hoje vai ser um mix aqui. Vou falar sobre a Vale, vou falar sobre minério de ferro, vou falar sobre a situação do dólar, que impacta muito as commodities. Semana que vem tem inflação nos Estados Unidos e vou falar da Cosan. Inclusive vou entregar para vocês gratuitamente um relatório da Cosan que fala da compra bilionária que ela fez de fatia de parte da Vale, né? Então a gente vai comentar sobre isso, mas principalmente na ótica técnica Cosan. Já a Vale a gente pode também comentar um pouquinho de cenário macro aí, proativo no curtíssimo prazo. Bom, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, esse relatório que está na telinha para vocês, tá? Vai estar gratuitamente o link na descrição. Então, só clicar lá e baixar. Só precisa de nome e e-mail, não precisa de celular, tá? Cosan, é hora de investir na holding que comprou fatia bilionária da Vale. A gente vai falar, eu vou falar da Cosan já mais para o final. Eu começo, pessoal, depois do merchan do relatório, a fazer uma análise aqui de comportamento, tá? E também relacionar, linkar a economia real do dólar, tá? Qual que é o principal contexto que eu quero trazer para vocês? Sempre que o dólar DXY, que é o dólar perante as grandes moedas do mundo, principalmente o G8 ali, as moedas fortes, tá? Qual é o contexto que eu quero trazer para vocês? Quando o dólar tem uma valorização no mundo muito forte, tá? E a última valorização que antecedeu a atual foi de 2014, tá? Principalmente 2015, tá? A 2016. Tá? Nós tivemos entre 2011 a 2013, tá? Com meados de 2014, o melhor momento, agora eu vou trazer um contexto Brasil, o melhor momento do Brasil nos últimos anos. Pleno emprego, certo? Se eu não me engano, a Dilma estava com uma aprovação maior do que o do Lula, certo? Naquele momento. Por quê? Se a gente olhar o que ajudou aquele momento, aquele contexto foi todo o boom de commodities da década que passou, 2004 ali até 2008, aí teve a crise, muita impressão de dinheiro, se manteve commodities lá em cima, tá? Impressão de dinheiro, juros baixos, commodities lá em cima, tá? Foi o cenário que também trouxe estabilidade para o dólar. Bom, certo? Então, pós 2008, nós tivemos aqui um aumento do dólar repentino por causa da crise e de repente estabilizou. Tá? Estabilidade do dólar é show, pessoal, é sucesso para os emergentes, sucesso também para a manutenção de estabilidade das commodities. Nesse caso aqui, as commodities pararam lá em cima, pararam pré-pico de 2007, 2008, tá? E o dólar se manteve tranquilão. E aí emergentes surfaram aí estabilidade. Qual foi o problema, pessoal? E quem vai se lembrar, 2013 para frente, mas principalmente ali finalzinho de 13, 14 e aí 15. A alta do dólar. E aqui no mundo. Crau. Tá? Aqui quebradeira. Europa fraquejando. Grécia, se não me engano, né? Foi a escolhida da vez naquele momento. Tá? E aqui a dívida de todo mundo ficou cara. Tá? E a liquidez foi sugada pro Tio Sam. Tá? Não obstante, em 2014 também, nós tivemos o início do ciclo de extração do xisto americano, petróleo barato lá, que quebrou a indústria de petróleo, inclusive os emergentes tomaram bastante cauda, tá? E o Tio Sam, mais uma vez, ganhou o jogo, tá? Então, nesse momento, não só o dólar se fortaleceu, mas como as commodities tomaram uma pancada forte. O petróleo, o América e o minério de ferro também. Vou mostrar o gráfico do minério de ferro. Também apanhou e apanhou muito, tá? Mas só quero trazer para vocês que esse contexto de alta, ele antecede um contexto de lateralização. Assim como aconteceu pós-2008, aconteceu pós-2016. Uma lateralização de 2016 até 2021. Tá? Então, esse cenário aqui, positivo para a economia real, melhor para a economia real. Tá? O cenário de lateralização, economia real, estou dizendo Brasil, mas também mundo. Tá? Agora, durante essa patada aqui, ruim. Tá? Então, como o dólar começou a subir no final de 2021, só que durante essa subida do dólar, nós tivemos, ainda bem para a economia real brasileira, nós tivemos a subida também das commodities. Tá? Aqui foi esquisito. Foi a primeira vez, dentre os últimos 20 anos, em que nós tivemos uma pernada de expansão do dólar, muito forte, e as commodities acompanharam. Aí você pode dizer, poxa,
foi o problema Rússia e Ucrânia. Olha, você tem muitos argumentos para acreditar. Por quê? Porque o minério de ferro desabou. O minério de ferro, desde julho de 2021, desabou. E o dólar fortaleceu. Então, para o minério de ferro, a dinâmica continua igual. Dólar para cima, minério de ferro para baixo. Agora, para o petróleo, não. Para os grãos agrícolas, não. E aí, sim, nós se beneficiamos, tá, Brasil, de vender um alimento super caro lá em cima com um dólar super caro. Então, o lucro nunca antes foi tão grande das exportadoras, tá? Porém, pessoal, esse dólar, ele tende a estabilizar agora o próximo ciclo. Se você é igual a quem vos fala aqui, você acredita que o dólar, a história rima, não se repete, tá? Vocês podem perceber que a última grande alta foi também uma crise, uma penúltima ali, na última 30 anos atrás quase, pessoal, em 1997, teve a quebradeira, Rússia, tigres asiáticos também, se eu não me engano, tá? Teve a quebradeira aqui de uma galera. E o dólar, obviamente, deu uma pancada para cima. Só que vocês podem perceber que ele não lateralizou depois. Tá? Ele despencou em 2002 para frente. Por quê, pessoal? China. Teve o evento China consumindo tudo que é commodities e crescendo 2 dígitos. Tá? Então, a não ser que você acredite que teremos mais uma China, ou que vamos ter China novamente, 2.0, tá? Se você acreditar que a China vai crescer, pessoal, vamos colocar aí de 6 para cima, de 6 dígitos, 6% para cima, tá? Você deve acreditar que o dólar vai tomar uma pancada. Esse é o seu cenário base. Não é o meu cenário base. Eu acho que a China vai crescer, mas vai crescer para eles. 4 a 6 vai estar ali, brigando. Todo ano. Ou pelo menos nos próximos 2, 3 anos. Porque eles estão expansionistas lá e devem, em algum momento, como essa semana já aparentou um primeiro passo importante, a vencer, de fato, tá, a Covid. Certo? Então, o que eu acho que vai acontecer? China vai voltar a crescer razoavelmente legal. Assim como foi 2015, 2016, 2017. Tá? Entre 4 e 6. Pois bem, entre 4 e 8. Tá? O que isso vai fazer com o dólar? Tá? Vai estancar a alta. Então, China vai fazer de novo o dólar estancar a alta. Tá? Já está começando a estancar. Certo? Só que não vai fazer o dólar cair. Na minha opinião. Vai fazer, no máximo, este movimento aqui. Ó. Deixa eu circular. Esse movimento aqui. Esse movimento aqui. Certo? Vai fazer o dólar descansar. Só isso. Tá, pessoal? E o dólar descansando, tá? Esse primeiro descanso é positivo para as commodities. Mas em seguida, não. Então, Vale, Petro agora tem política envolvida, né? Mas as exportadoras, pessoal, eu ainda vejo no curtíssimo prazo, um bom momento. Mas no curto e médio, não. No curto e médio, não. Beleza? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Acho que os termos de troca no Brasil foram muito beneficiados pelo efeito, causa Putin, infelizmente para a economia real, mas para o Brasil, tá, e para os países da América do Sul foi muito bom em termos econômicos esse conflito ter começado. E sim, a gente pode ter uma nova realidade de um dólar estável lá em cima e as commodities ainda tendo uma valorização por causa dessa desglobalização iniciada com a guerra Rússia e Ucrânia. Tá? E esse pode ser um cenário. Tá? Mas o meu cenário base, e para finalizar essa primeira parte do dólar, pessoal, eu acredito então que nós vamos entrar nessa fase aqui. Ó. Tá? A fase que nós estamos no dólar, então, de 2016. Tá? Por ali. Ou seja, os efeitos dessa pancada para cima foram mitigados, na minha opinião, porque petróleo manteve-se alta e grãos também. Então, para o Brasil, balança comercial superávit muito importante. Mas, de repente, uma solução geopolítica, pessoal, pode fazer a gente não ser tão beneficiado assim. Tá? Então, os termos de troca de 2020 a 2022, na minha opinião, foram e serão melhores do que os termos de troca de 2023 em diante. Então é só esse cuidado. As empresas então passam a lateralizar nesse momento, tá? Principalmente a Vale, porque eu não tenho para o dólar novas altas, mais altas. Ele já deu o seu spike. Tá? Até os 115 mil aqui talvez, um spike curto ainda, que seja um spike curto, depois volta a lateralizar. Tá? Como a Vale caiu e respeitou essa correlação dólar-commodity, show.
Tá? Então eu acho que a Vale agora entra num período de estabilização de preços e não mais o trade de crescimento, como foi nos últimos 2 anos e meio. Subir os preços das ações, tá? Porque o lucro foi crescendo, tá? Agora não, agora é um trade de dividendos, tá? O mesmo seria para a Petro, mas a Petro provavelmente deve ser utilizada aí de uma maneira mais à esquerda para os próximos anos. Eu nem preciso chover no molhado, tá? Então, para o dólar eu vejo no máximo 115.280, mais um spike de alta, que geraria uma queda curta para as ações da Vale, mas lateralização para o curto e médio prazo. Não há mais aquela oportunidade de comprar barato. Eu acho que você vai comprar muito próximo daquilo que você comprou nos meses anteriores. Então, é um bom momento para se acumular. E aí, num próximo ciclo de crescimento econômico do mundo, você vai ter acumulado, muito provavelmente, no topo do dólar, ou seja, na mínima das ações de commodities. Acredito, então, que o dólar vai segurar. Essa é a minha tese, pessoal. Só que ele não vai derrocar para um super ciclo de commodities, como foi em 2002. Ele vai simplesmente repetir 2016, 2017. Ou 2016 as commodities acharam um fundo, lembrem lá de 2016, se eu for para o gráfico do minério, pessoal, 2016, a gente vai perceber que está aqui, ó. 2016, minério de ferro. Tá? Achou um fundo e aí começou um ciclo de alta. Tá? É isso que eu imagino, é esse momento, muito próximo desse momento que nós estamos agora. Tá? Que nós estamos agora. Qual a diferença, pessoal? Em 2016, não tinha inflação no mundo. Não tinha juros altos no mundo. Então agora nós temos. Tá? Então o minério de ferro ele vai achar fundo. Eu creio que esteja próximo de achar fundo, parar de cair. Só que eu acho que ele vai ficar um bom tempo, muito maior, inclusive, do que 2016, 2017, lateral. Então ele deve lateralizar. Logo, as ações da Vale devem lateralizar. Tá? Essa é o meu pensamento. Um bom momento para se começar a voltar aos aportes, sem dúvida nenhuma, só que esperando dividendos, não esperando ficar verdinho na carteira para postar no Instagram. Certo, pessoal? Então, esse é o link mais bacana, acho que eu teria para falar para vocês sobre Vale, tá? Vamos para a parte gráfica agora da Vale, para quem gosta da parte técnica, pessoal. O que eu vejo? A lateralização da Vale, tá? Lateralização da Vale faz parte das bandeirinhas aqui, ó. Para baixo, R$ 61,78, R$ 61,42, espero ter gerado valor para vocês, é a mínima atual. Se voltar para lá, considero ser um desconto, depois 57,52, e aí conforme a gente vai olhando o preço do minério, tá? Se ele cravar fundo, a gente tem também a Vale muito provavelmente cravando fundo. Eu até acho que pode romper os 60? Pode, principalmente para uma data corte, né? Uma data X, perdão, sai o valor das ações ali, sai o valor do dividendo nas ações, aquela coisa toda, mas ela deve, esses preços aqui, pessoal, devem ser os preços médios, ou o preço médio, 60, 62, 63, 64, 70, para os próximos anos. Tá? Pelo menos um ano aí eu acho que ela vai passar lateral, ela está começando a dar esse sinal. Então, se rompeu 61, oportunidade de desconto, assim como se rompeu 79, né, que foi a máxima, tá? É oportunidade de realização de lucro. É assim que eu vejo. E a gente vai ver a Vale lateral, tá? Sem ter direção, comprando suporte e vendendo resistência. É assim que eu imagino que a Vale vai suportar, tá? Eu tenho alvos lá no 48, tenho alvos no 44, mas esses alvos eles serão cenário base caso o minério de ferro esteja ou próximo ou chegando, tá, a $61, $56. Eu tenho isso, que é o sinal vermelho. No curtíssimo prazo, não acredito. Acredito muito mais que vai lateralizar. Certo, pessoal? Sem mais delongas, a Vale está aqui e eu termino com a Cosan, que faz parte do relatório, não deixe de baixar, é gratuito. Cosan também espero ter colocado para vocês no 15,83, ter gerado valor, volumão, sell-off, estopada, melhor fundo impossível, e aí ela já vem fazendo pivôzinhos de alta, então deixou o 17,10, o 16,64 como suporte, tá? E alvo único, pessoal, 19,56, único não, dois, né? 19,56, 20,57, tá? Viu o op vendedor aqui desde do high histórico, tá? Então, é isso que eu imagino para as empresas exportadoras, tirando Petrobras, petróleo e tirando grãos. Tá? Que subiram mesmo com o dólar subindo, elas subiram junto. Petróleo, metálicas, eu imagino fim da tendência de queda, tá? E começo de tendência lateral e não de reversão para alta. Acho que esse é o papo. Certo, pessoal? Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.